Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 27/7/2024. O Evangelho está em Mateus 13, de 24 a 30. Senhor, purificai o coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Jesus contou uma parábola. A multidão. O reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a formar-se, apareceu também o joio. Os empregados procuraram o dono da colheita e lhe disse: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quer que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio vocês arranquem também o trigo. Deixe crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui diante de uma parábola. Mais uma parábola. Parábola quer dizer comparação. Jesus vivia naquele tempo um contexto da sua época. Ele comparava ao reino de Deus com uma plantação de trigo. O patrão contratou seus ceifadores para fazer uma plantação de trigo no seu campo. E no meio do trigo apareceu o joio. Esse campo quer dizer o mundo, né? O trigo representa todos nós, cristãos. O joio representa os maus, aqueles que louvam o inimigo de Deus. Então, meus irmãos, no fim dos tempos, o que vai acontecer? Deus vai enviar os seus anjos para separar o joio do trigo. Ele diz aqui que o joio vai ser amarrado em feixes e queimado. Ou seja, quando os anjos de Deus vier separar os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos, certamente os cabritos vão ser queimados no inferno. As pessoas más que semearam no meio dos cristãos doutrinas falsas, maus livros, maus programas, ideologias, tipo de gênero, pessoas que foram favoráveis a aborto, favorável a drogas,
liberação de drogas, essas coisas. Tudo isso aí é o joio no meio do trigo. O trigo são aqueles que participam do reino de Deus. Representa os cristãos que vivem de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer que seja todos os cristãos. São os cristãos católicos que vivem a vontade, que faz a vontade de Deus aqui na terra. Então, esses cristãos representam o trigo. É aqueles que vai ser guardado no seu celeiro. E o joio vai ser queimado, ou seja, os maus vão para o inferno. Não tem como ajuntar tudo, né? Num bolo só. Como estão querendo aí ajuntar, né? Todas as religiões nenhuma. Já perceberam isso? Aí, autoridades da igreja, grandíssima, autoridade grande, estão fazendo esses planos malucos aí, macabro, diabólico. Estão querendo isso. Unir todas as religiões em uma só. Isso é a religião da nova era, do tempo do anticristo. Essa religião misturada não é católica mais, não é nossa. A nossa é una, católica, apostólica, romana, não existe outra. Então a gente vê que o joio está no meio do trigo, querendo de bagunçar o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja que Jesus Cristo fundou. Ela é a Jerusalém Celeste, ela é a esposa do Cordeiro. Ela tem vários nomes, ela é católica. Então, meus irmãos, esse povo de Deus é muito perseguido. Não só dentro da igreja, fora da igreja, qualquer lugar que você pregar o Evangelho de Jesus, dentro da doutrina, que incomoda esse povo acomodado, que vive aí de qualquer jeito. Então, você que prega a verdade incomoda os acomodados. Porque Deus quer assim. Deus quer que você pregue a verdade. Não seja um católico frouxo, mentiroso, falso, hipócrita. Seja um católico de verdade e pregue a verdade, porque a verdade vos libertará. Não tenha medo desses joios que está, às vezes, aí do seu lado, às vezes dentro da sua casa, às vezes é seu vizinho, às vezes é seu filho, às vezes é sua mulher, às vezes é seu marido, às vezes é seu irmão, às vezes é seu pai, e por aí vai. Quando não comunga com Jesus, é o joio. Quando rejeita a sã doutrina da salvação, uma pessoa dessa aí é um joio, não é um trigo, não faz parte do cortejo. Porque o trigo representa os cristãos, os católicos que vivem a verdade, e o joio representa o mal, todos aqueles que praticam o mal. Não vêm de Deus, não são de Deus, mas Deus convida todos a participar e entrar no seu celeiro no final da história. Essa parábola é maravilhosa. Tem muita história para se contar. A parábola do joio e do trigo. E a gente vê hoje, dentro da cristandade, o joio querendo ser a verdade. 1517, esse joio começou a se misturar com a igreja. Foi quando Martim Lutero dividiu a igreja e levou 3/4 de cristão, de católico para ele. Mas a igreja de Jesus é aquele navio que balança para lá, balança para cá, mas não naufraga. Essas barquinhas furadas que se dividiram, que estão aí querendo ser dono da verdade, vão naufragar tudo. Não vão entrar. Tem que se unir ao navio. Tem que entrar no navio. Se não entrar no navio, vai naufragar, não vai chegar
no percurso final. São joios que atrapalham. Começou em 1517 com o tal de Martim Lutero, que era padre da igreja. Eles dividiram a igreja. E a igreja ficou só com um quarto de cristãos católicos. O resto acompanhou ele, porque o povo gosta de caminho largo. O caminho do joio é mais fácil de trilhar. Ser trigo é mais difícil. Então as pessoas gostam de caminho largo e acompanham esses mentirosos que inventam aí um monte de história e começam a fazer calúnia e tal, e leva muita gente com as mentiras deles. Então, meus queridos, a Igreja de Jesus Cristo continua firme e forte no meio de nós. Não tenha medo. Apesar de tudo, ela está aí. Ela vai prevalecer até o fim. No fim, o Senhor vai mandar os seus anjos para separar os hereges dos cristãos. Não pode ficar junto. A igreja vai ser separada. Vai ser o joio para um lado e o trigo para outro. E depois vai tudo para o inferno, esse povo, essa gente que não quer se converter a Deus. Deus dá a chance, Deus dá o tempo. Por isso que Jesus foi embora, ressuscitou e foi para o céu, subiu para de onde ele tinha saído, há 2020 e tantos anos já, 2024, 25 quase. E ele não veio ainda por quê? Porque ele está esperando a gente converter o coração para ele. Ele não quer perder nenhum de nós, porque você já pensou? Você vê um filho se perdendo, você como um pai, você vai aceitar uma coisa dessa? E Jesus que é Deus? Nós que somos humanos, não aceitamos, jamais a gente vai querer que um filho se perca, né? Perder um filho. Pai nenhum quer, nem mãe nenhuma quer. Então, meus irmãos, a igreja é uma mãe e ela quer acolher a todos. Agora, ela tem uma doutrina santa, uma doutrina rígida, verdadeira, que precisa ser seguida. Eu não posso querer viver, ser aquele cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Vamos ser ser cristão de verdade, que a gente seja trigo de verdade. E na qualidade de trigo, convidar o joio para também ser trigo. Se o joio não quer, o que é que vai se fazer, né? Aí cada um é livre, Deus deixou a gente livre para seguir a ele e seguir o outro. Cada um segue o que quer. Que Deus nos dê força, meus irmãos, sabedoria, que a gente siga a santa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela está sendo negada, ela está sendo pisada pelos homens. Mas Jesus falou isso. Não me engano, é a primeira e a segunda carta aos Timóteos, está lá. Lembro bem, nas cartas de São Paulo, que no fim dos tempos o homem ia rejeitar a santa doutrina. Não ia suportar a santa doutrina. Não suporta mesmo. Não suporta. Vai dizer a um par de homem com homem que ele não pode se casar na igreja. Vai dizer para um casal que de homem e mulher que eles não podem viver junto. Tem que ser casado na doutrina da igreja. Receber o sacramento. Se disser isso hoje, querem lhe prender, querem lhe bater, querem lhe chicotear, lhe caluniar, tirar de tempo mesmo. Você está vendo aí?
que a santa doutrina está sendo rejeitada pelos homens? Por aí que a gente percebe. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, meu irmão, é a santa doutrina rejeitada. As pessoas não têm mais, não suportam mais, que ela é rígida. E é através dela que nós vamos nos salvar, nossas almas. É através dessa doutrina santa. Sejamos trigo purificado de todo mal, coração aberto para Jesus. Reze o Santo Terço de Nossa Senhora todos os dias. Não tenha preguiça de rezar, não. Quem reza, conversa com Deus. Nossa Senhora tem a aparição dela que ela diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ela nos aconselha a rezar o texto todos os dias. Se puder rezar o rosário, reze. São 4 textos. Se puder rezar, reze. Se não puder, reze um texto todos os dias, pelo menos um. Se puder, em família. Se a família não quer, reze sozinho, seu canto. Jesus disse: feche a porta do seu quarto e reze ao Pai. É assim. Se puder dar um likezinho aí para ajudar o canal, para nosso Senhor Jesus ser conhecido, porque é através de vocês que Jesus é conhecido. Vocês dando um like, vocês comentando, vocês se inscrevendo no canal, o Evangelho vai se expandir mais e vocês aí do outro lado se tornam também um evangelizador, como eu, através do nosso canalzinho Servidores do Reino. Esse canalzinho é para servir o Reino de Deus, que era um grupo de oração. Os meus amigos velhinhos se aposentaram tudo, foi-se embora, outros morreram. E aí ficou o canal do Reino de Deus, Servidores do Reino. Nosso canalzinho aí para levar Jesus a vocês. E vocês, dá um like aí, não é nada demais, né? Fazer assim, só um likezinho. Ou então inscrever, se não for inscrito, comentar, passar para outras pessoas. Isto é evangelizar. Você está evangelizando, levando o Evangelho do nosso Senhor para aqueles que não a conhecem. Aí Jesus passa a ser mais conhecido e louvado. Ele foi quem morreu na cruz por nós. Ele merece, Ele é o Senhor. Não tem outro Senhor a não ser Ele. Na minha vida só tem Ele, pronto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado nossa Mãe, Maria Santíssima.